Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 13, Sermão do Monte, a continuação após as bem-aventuranças. Os irmãos se lembram, nós tratamos por um certo período sobre as bem-aventuranças, a gente gastou bastante tempo em cima. Porém, eu acho importante da gente dar sequência e a gente continuar estudando o Sermão do Monte. Existem alguns assuntos no Sermão do Monte que a gente já tratou. Se nós realmente formos dando sequência, o Senhor for nos direcionando ainda, talvez alguns assuntos do Sermão do Monte a gente possa passar. Talvez a gente possa passar, porque a gente já ministrou algumas coisas. Por exemplo, a própria continuação, depois do sal da terra e a luz do mundo. Ou quando o Senhor vier a tratar sobre as obras da lei, sobre ele cumprir a lei perfeitamente e ele ajustando todas as coisas da lei. Algumas coisas também nós já tratamos sobre isso. Então talvez a gente passe por esses pontos, como nós já lidamos outras vezes, e a gente vai dando sequência. Mas hoje eu queria dar sequência com os irmãos e a gente trabalhar em cima de, basicamente, do 13 ao 17. Só esses versículos. Tá? Então, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Talvez nós já ouvimos sobre esse assunto do Sermão do Monte, sobre esse ponto algumas vezes. Os pregadores às vezes pegam e vão comentar sobre esse assunto. E eles colocam o testemunho. E de fato, o testemunho é o grande ponto do Senhor nesse assunto. O Sermão do Monte, ele é a instituta do reino dos céus. O Sermão do Monte é onde o próprio Cristo colocou as leis para o seu povo. Para quem que servem as leis que foram colocadas pelo Senhor Jesus nos 3 capítulos de Mateus? Para os filhos. Léo, mas a gente pode afirmar isso numa conversa, em alguma situação, por quê? Se nós formos lá, irmãos, para o versículo 16, a gente vai ver: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Logo, o Senhor Jesus está falando com quem? Com filhos. Logo, esse assunto é para os filhos. Esse assunto tem que ser exigido de um judeu só se ele se converter ao Senhor. Só se seu coração se desarraigar de toda a lei dos profetas e se arraigar em Cristo como o último profeta e verdadeiro. Esse assunto é para o mundo e para os gentios? Não, também. Esse assunto é para os filhos. Por isso que nós podemos falar que o Sermão do Monte é a nova lei agora, que foi colocada, que ela não é nova, inclusive a sequência, a partir do versículo 18, vai tratar sobre isso, mas é a lei que foi colocada para os filhos. Amém? Vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal, irmãos? Para que nós sejamos o sal da terra. É interessante o Senhor colocar como sal, né? Se eu perguntasse para os irmãos, qual que é a função do sal? O que os irmãos me falariam? Salgar? Dar sabor? Tá certo. O sal tem a função de gerar sabor, irmãos.
Só que no período dos judeus, o sal era usado para preservação. Essa era a função do sal. Ele era usado para preservar, para guardar alimentos. Quando o Senhor coloca o sal da terra, por motivos óbvios, o sal é usado para temperar. Por motivos óbvios, o sal é usado sim para trazer sabor, para trazer diferenciação, para realçar algo. O sal realça. O sal é realçador de sabor. Mas a função do sal é preservação em primeiro lugar, no contexto bíblico. Conservar. E isso é interessante, a gente já pegar o Senhor Jesus logo depois das bem-aventuranças, ele já começar entrando nesse ponto. Ele trata do assunto das bem-aventuranças, ele mostra qual que vai ser a característica desse povo do reino, como deve ser o coração e a mente desse povo, e aí em seguida ele vem e coloca, agora que vocês entenderam como tem que ser a natureza, vamos entender agora como que essa natureza vai se expor e como que ela vai ter que funcionar a partir dessa vida infundida? E aí ele começa a colocar, vós sois o sal da terra. O sal da terra. O sal de onde vocês estão. Se for insípido, para que serve? Para ser lançado fora. E para ser pisado pelos homens. Lançado fora para onde, irmãos? Se ele está falando com filhos. Para ser pisado pelos homens. Como assim, Léo, ser pisado pelos homens? É para ser tratado como um pó inútil. O que os homens pisam? O pó que não tem utilidade. Então, o que o Senhor está falando? Que você vai ser massacrado pelos homens caso você não tenha sabor? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Não necessariamente, irmãos. Porque se você perder a sua característica que você deveria ter, talvez o mundo até te louve. Talvez você seja até exaltado. Em alguma medida. Porque você vai começar a se assemelhar e a seguir os caminhos e lidar com as coisas da maneira que o mundo quer lidar. Então talvez o mundo até te ache interessante. Em que momento que isso vai gerar uma oposição? No momento que você fizer a sua função. No momento que você buscar preservar, e no momento que você buscar temperar, ali você vai começar a ter problema, irmão. Ali você vai começar a ter embate e dificuldade. O mundo não louva e exalta verdadeiros filhos de Deus. Agora tem muito Frankenstein que o mundo gosta. Ou não? Né? Então a função do sal, ela tem algumas funções. É realçar o sabor, sim. É também a preservação, sim. Mas sabe qual que era outra função do sal? Purificar. Na Igreja Católica, por conta desses princípios que vieram do judaísmo e toda essa cultura que veio do judaísmo, na Igreja Católica Apostólica Romana, o que você encontrava, e às vezes alguns mais antiguinhos e clássicos ainda o fazem, é pegar o sal e colocar na boca do recém-nascido e do neném. E colocava no lábio do neném, como um símbolo de uma purificação daquela criança, para que ela possa ser salva. Então se colocava o sal e vinha para o batismo. Interessante, né? Isso é uma herança do judaísmo. Isso é uma herança do símbolo do judaísmo sobre o sal ser um agente purificador. Olha que interessante. É interessante também, irmãos, a gente perceber o seguinte. O sal como agente purificador, e aqui eu quero esmiuçar esses textos para a gente poder entender melhor o que o Senhor está querendo passar. Qual é a mensagem? Porque a mensagem dele é muito forte, não é uma mensagem só de faça a sua diferença no mundo. Seja uma luz. Irmão, falar de Jesus é uma coisa. Você realmente batalhar por preservar um testemunho do Senhor, independente das situações e do meio que você está inserido, é diferente. Você falar de Deus e falar que você é crente é uma coisa, irmão. A tua vida expressar isso, e pessoas se quebrantarem ao ver o seu testemunho é outra. E você agir como um agente purificador? Como é isso? Ah, Léo, mas o sal então tem uma característica de purificação? Tem, para o próprio Deus. Quem lembra da história de Ló? O que acontece na história de Ló? Os anjos vão a Sodoma e Gomorra. Cristo, prefigurado como figura de um anjo, fica com Abraão. Os anjos vão até Sodoma e Gomorra.
Quando chegam em Sodoma e Gomorra, falam com Ló, sua família, e falam para que eles saiam. Eles saem. Só que, irmãos, o coração e os olhos de Ló estavam no Senhor. Mas o coração e os olhos da sua esposa não estavam no Senhor. E quando o juízo de Deus desceu sobre aquela cidade, o que aconteceu com a esposa de Ló? No momento que o juízo de Deus foi aplicado, o Senhor purificou ali tudo que estava sobre aquele altar, que era a vida deles. Só que na hora de purificar, irmãos, a mulher de Ló foi encontrada com impureza. E ela foi feita em sal. E ali o Senhor purificou. E naquela purificação só Ló foi. Alguém ficou para trás no processo de purificação. Ali foi provado e reprovado um coração. Percebe? Às vezes a gente pergunta, né? Por que sal, né? Porque o sal representava isso para o Senhor. Era um processo da purificação de Deus, era o sal. E ali a gente viu o sal purificando uma pessoa. E ela não foi aprovada, irmãos. E ela teve que ficar. Por que ela fica? Ela fica porque o seu coração não estava no Senhor. Ela fica porque os pés dela e os olhos dela estavam fincados na cidade. E o que aquela cidade representa para nós, irmãos? Aquela cidade representa todo tipo de luxúria, todo tipo de paixão, todo tipo de coisas que possam encantar os nossos olhos, todo tipo de coisa que possa nos atrair mais do que o Senhor e a palavra dele. A palavra do Senhor era uma palavra de certeza, pela fé, de que ele era poderoso para sustentar Jó se Jó tivesse que sair. Mas se os seus olhos, irmãos, e o seu coração não está bem ajustado com o Senhor e não tem a fé o suficiente para crer nisso, você até pode se movimentar quando o Senhor fala algo. O problema, irmão, é que se no seu coração você realmente não estiver vinculado e amando mais ao Senhor do que essas outras coisas, o Senhor na sua purificação, o Senhor no seu processo de tratamento vai revelar isso. E é uma tristeza, irmãos, porque ali é uma denúncia ao nosso coração. Ali é uma denúncia que nós, como mulheres de Ló, tendo a mesma atitude, irmãos. De às vezes até se movimentar e saber que o Senhor está falando algo. Mas o nosso coração ainda está arraigado em algumas coisas. Mas os nossos olhos ainda querem dar uma última espiadinha e não perder de vista aquilo que a gente ganhou. Não perder de vista aquilo que a gente quer sustentar. Não remover do nosso coração e dos nossos olhos as nossas convicções. Isso é muito perigoso, irmão. Isso pode ser usado para qualquer área da sua vida. Para qualquer área da minha vida. Essa ilustração. O pecado, irmãos, ele tem algumas funções. E ele faz algumas coisas conosco. Porque naquela purificação da esposa de Ló, o que foi revelado ali é que ela tinha um pecado muito grave contra o Senhor. Era uma dureza de coração e uma paixão por aquilo que não era o próprio Deus. Ela tinha idolatria no seu coração. Idolatria pela luxúria, idolatria pela ganância, idolatria pelos ganhos que ela tinha naquela cidade, pela segurança que ela tinha naquela cidade. Ela tinha idolatria com isso tudo. Ela tinha um Deus no coração dela. Que no momento que o Senhor pede para que saiam, foi revelado. E ali o Senhor aplicou um juízo sobre a vida dela. E irmãos, ela plantou aquilo. Ela plantou e colheu muito tempo daquele lugar. E no momento que foi para ser ceifado, o Senhor ceifou as obras dos dois. Mas as obras delas que foram ceifadas eram obras indignas, irmãos, e impuras. E ali o Senhor teve que purificar. E o que o pecado faz conosco, irmãos? O que essa revelação do pecado, então, e o que são essas atividades que o pecado traz para a gente, por exemplo, baseado nesse texto também? O pecado tem funções, irmãos, de limitar e tem funções de cegar. O pecado nos limita e o pecado nos cega. Como o pecado faz isso conosco? E aí, irmãos, vocês vão perceber que existe pecado em lugares que vocês não imaginam. Em lugares que a gente não consegue perceber que existe pecado, às vezes existe pecado. O pecado nos cega.
nos cega de ver o que, irmãos? A verdade sobre Deus. O pecado nos cega de ver a verdade da palavra. O pecado também nos cega, irmãos, de ver aquilo que é pecado. E aí você fala assim, Léo, isso significa que eu tenho que estar andando em pecado, então, para eu estar sofrendo com esse dano? Não. Você só precisa ser você, irmão. Você só precisa ter nascido para você sofrer com esse problema. Todos nós sofremos desse problema. Filhos de Deus sofrem com esse problema. Laodiceia sofre desse problema. É necessário o que para os olhos dela? Colírio. Para enxergar corretamente. Por quê? Porque nós nascemos e fomos constituídos em pecado, irmãos. Todos nós. Uma vez que a vida foi depositada em nós, agora existe um agente purificador e limpador que está dentro de nós. Mas nós não podemos, irmãos, em momento algum, querer bater o pé, levantar o nariz e falar, para mim já não tem mais esse problema. Porque aí é o primeiro problema da cegueira do pecado, irmão. A nossa condição tem que ser uma condição de humildade, de reconhecer que nós podemos ter limitações de visão. Nós podemos ter limitação e cegueira para as coisas do Senhor, de não olhar adequadamente para a palavra ou de maneira incompleta. E aí a necessidade do Senhor e dos irmãos, porque sozinhos é um ambiente propício para Satanás te colocar um monte de coisa na cabeça, te fazer ficar confuso e pensar um monte de abobrinha na palavra. Porque a palavra pode ser usada para a morte também, irmãos. A palavra foi a arma que o diabo usou para tentar tirar Jesus do propósito. Será que o diabo não consegue usar a palavra para tirar você e eu do propósito, irmão? Eterno do Senhor? Será que o diabo não consegue usar a palavra, irmãos, para nos fazer andar que nem maluco nesse mundo? O Senhor olhando e falando, bicho mais estúpido, fazendo o que está fazendo? Será que o Senhor não pode pensar isso de nós, irmãos, porque a gente está andando de maneira tudo errada, por conta de contaminação? Satanás usando a palavra. Infelizmente, irmãos, muitos pregadores usando a palavra para benefício próprio. Muitos pregadores usando a palavra para manter um ambiente bacana. Isso pode acontecer, irmãos. E muitos irmãos usando a palavra para isso também. Para tentar manter uma certa imagem, uma certa postura, um certo benefício por professar uma fé. Ou não. E nós, irmãos? Sabe um dos benefícios de professar a palavra no nosso caso? A nossa falta de espiritualidade, a nossa falta de testemunho, a nossa falta de diligência. Muitas vezes, irmãos, a nossa falta de tentar tratar os assuntos e ser diligente é manifestada com a gente tentando falar da palavra de Deus e a gente tentando fazer essas coisas, irmãos. Mas a gente faz isso para tentar, de alguma maneira, na nossa mente, sentir uma paz, do tipo assim, mas eu ainda sou crente. Não, mas eu creio em Deus. Por mais que eu não viva a minha semana do jeito adequado, por mais que eu saiba que eu estou devendo nessa conta, mas eu ainda faço algo para me aliviar. Eu me sinto bem quando alguém fala um amém para alguma coisa que eu falo. Eu me sinto bem quando eu sento numa roda para conversar de Deus, porque ao longo da minha semana eu não gasto tempo com isso mesmo. Então quando eu sento numa roda, eu sinto que eu fiz a minha parte, naquele momento eu cumpri alguma coisa. Então naquele momento eu saio aliviado. Às vezes vir na reunião dá um alívio, irmão. Tem gente que não sente culpa de vir na reunião depois de ver uma semana inteira desajeitado, irmão. Tem gente que vem para a reunião e sente alívio, porque gastou um tempo com o Senhor, fazendo uma compensação. Só algumas pessoas fazem isso, irmãos. Geralmente, não é normal isso dentro da igreja, tá? Isso não é comum, tá bom? Isso é uma coisa mais incomum, assim. O Senhor Jesus falou sobre isso porque é uma coisa, ele falou assim, quando acontecer, vocês estão sabendo aí como que funciona. Não é comum isso acontecer. Então o pecado nos cega, irmãos. O pecado nos limita na nossa visão adequada sobre Deus e sobre o próprio pecado. O pecado nos faz não ter adequada compreensão do que é pecado e do que é morte no nosso dia a dia. E do que é a vida também. Consequentemente, vai afetar nossa caminhada para os caminhos de vida. O pecado também nos atrapalha no nosso dia a dia, irmãos, de tentar entender o que é de Deus e o que não é nisso aqui. O que tem o Senhor e o que não tem.
Essa atitude tem o Senhor ou não tem? Essa decisão tem o Senhor ou não tem? Essa palavra tem o Senhor ou não tem? Ir por esse caminho tem o Senhor ou não tem? Lidar com esse assunto tem o Senhor ou não tem? O pecado nos atrapalha, irmãos. Olha a necessidade da humildade da gente depender dos irmãos para tomar as decisões. De nos aconselhar com os irmãos, de buscar suporte nos irmãos. De não ser um ser independente, cheio de si. O que Satanás quer, irmãos, e mais espera de cada um de nós é que a gente seja o mais independente possível. Porque ele sabe que na nossa independência ele vai nos cegar e vai nos destruir, irmãos, na nossa loucura. Ele vai nos alimentar com coisas da palavra que nos levam a caminhos de loucura nosso, que a gente não se percebe. Ele vai pegar os pontos que ele sabe que ele pode confundir-nos e vai nos levar a esse caminho de confusão. Olha a necessidade dos irmãos para trazer equilíbrio. Para nos ajudar a falar assim, calma irmão, não é por esse caminho não. Não é bem assim não, tem que... calma, olha isso aqui. Só que existe esse ponto que tem que ser considerado. E aí você fala, é verdade? Não, deixa eu segurar então. Não irmão, vamos orar sobre isso, não toma essa decisão. Amém, vamos orar então sobre isso, irmão, vamos por esse caminho. Isso é para todos nós do dia a dia, irmão. Para coisas do comum e coisas que não são do comum. É para o nosso ócio e para o nosso labor esse tipo de situação, irmãos? Ou não? Os irmãos não concordam que a gente tem que ser cuidadoso nesse sentido? Os irmãos concordam que os irmãos podem ter dificuldade de visão? Ou melhor, eu vou fazer uma afirmação, os irmãos não concordam que os irmãos têm limitação de visão por conta do pecado? Concordam? Porque eu falo isso de mim, irmãos, eu tenho limitação de visão por conta do pecado e eu preciso cuidar. Eu preciso ter uma auxiliadora idônea na minha casa para me auxiliar nisso. Eu preciso ter irmãos maduros para me auxiliar nisso. Eu preciso ter outros irmãos que não necessariamente estão numa posição de amadurecidos já, mas que estão amadurecendo, que podem já ter lidado com esse assunto e podem também me ajudar. E podem falar, Léo, sobre isso eu acho que é mais ou menos por aqui. Para eu poder ouvir e falar assim, vou considerar isso aqui. Isso tem um ponto, deixa eu considerar. E naquilo ali eu posso encontrar a sabedoria do Senhor. Ou não? Percebe? A mulher de Ló não conseguiu ver toda a verdade e ser libertada da escravidão. Ela estava cega e confundida, irmãos. Ela ouviu o Senhor. Ela se moveu quando o Senhor falou, olha que maravilhoso. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive uma palavra que testificou na minha vida. Agora eu vou andar nessa palavra. Só que por conta da limitação, irmãos, ela andou, mas ela carregou impurezas com ela e não abandonou. Coisas que deveriam ser abandonadas. Ela deu uma resposta parcial por culpa do pecado, irmãos. E qual foi a consequência disso, irmãos? No caso dela, a paga do salário. Qual que é a paga do salário do pecado, irmãos? Qual que é a paga que o pecado nos dá, irmãos? A morte. E ele faz isso com toda a humanidade, de maneira literal. Nós morremos por conta que existe o pecado. Todos nós morreremos. Qual que foi o único que não morreu? E pegou a chave da morte na sua mão. Cristo. O pecado não pôde pegar a vida dele. Ele não tinha pecado. A morte não tinha como tomar a vida dele. Ele teve que entregar a vida dele. Ele que teve que falar, eu me entrego, porque o pecado olhou para ele e falou assim, eu não tenho como fazer nada com esse homem. Eu não tenho como tocar na vida dele, porque ele não tem pecado. Nele eu não tenho lugar. E aí o Senhor fala assim, não, mas eu me entrego. E ali a morte foi tragada. Não tem mais aguilhão, não tem mais força. E ali todos nós agora recebemos a garantia de que por termos nascido num corpo mortal, passaremos pela morte ou não. Se o Senhor voltar antes, a gente sobe. Mas temos essa convicção, irmãos, de que passaremos pela morte, porém, porque nascemos em pecado. Mas assim que os olhos se fecham aqui, irmãos, nós temos a certeza de que sobre nós existe um espírito de ressurreição, que é o Espírito de Cristo, que vai nos levar diante dele. Satanás não tem mais lugar em nós, irmãos, por causa disso. Percebe? Glória a Deus por isso. Na purificação, devemos ser agentes de purificação também.
Agentes que expulsam as trevas aonde nós estivermos. Expulsam e limpam resquícios de pecado aonde nós estivermos. Para isso, a purificação precisa começar em nós e no nosso próprio coração. E o corpo que antes servia ao pecado precisa agora ser transformado em sal e destruído. E a vida interior nos dada por Cristo precisa agora sair e ganhar todo o nosso coração, nossa mente e nossa vontade. Então, como agentes purificadores, fazendo o papel de sal, como Cristo nos falou, vocês são o sal da terra, nós precisamos de primeiro sofrer uma purificação em nós, ou primeiro, olhando o aspecto, vamos falar assim, negativo, mas ao mesmo tempo positivo do que aconteceu com a mulher de Ló, isso precisa acontecer com nós, irmãos. Nós precisamos permitir que o Senhor nos transforme numa estátua de sal e tire tudo aquilo que não é dele de nós. Se for uma mão, tira a mão. Se for um olho, tira o olho. Transforma em sal e arranca fora. Purifica de nós, para que a vida interior possa aparecer e ela possa fazer com que os nossos membros sejam membros agora usados para a glória do Senhor. Usados como membros para o Senhor. Percebe? Então nós precisamos também sofrer esse processo de purificação, irmãos. Nós precisamos aceitar essa purificação do Senhor sobre nós. Para que a gente, então, uma vez que fomos purificados, possamos, então, ser agentes purificadores aonde nós estivermos. Agentes que preservam o seu sabor, agentes que não se contaminam e que a contaminação não tem espaço na sua própria vida e que quando a sua boca fala do que é santo. Quando a sua mente pensa de acordo com a mente de Cristo, de maneira santa e pura. Quando os seus olhos olham bem, não olham mal. O problema de língua, irmãos, e o problema de mente, de visão, é um problema de pecado, irmão. Nós estamos tão carregados de pecado que quando nós falamos, quando nós olhamos errado, quando nós pensamos ruim, nós estamos contaminados, irmão, por conta do pecado. O problema está no que está dentro de nós. O problema sempre está no que está dentro de nós, que precisa ser tratado pelo Senhor. Quando você fala uma besteira, irmão, o problema é porque você está carregado de pecado dentro do seu coração. Quando você pensa uma bobeira, o problema é porque dentro da sua mente tem espaço para o pecado ainda caminhar. Quando você olha de maneira ruim, irmão, o problema também está nos seus olhos. Você está carregado de pecado. Mas você tem humildade, irmão, para se quebrantar e reconhecer que você está carregado de pecado? Na preservação, também precisamos cuidar do que temos para não ser contaminado. E preservar isso. Podemos sofrer contaminações por conta do próprio pecado que já vai entrando de maneira muito mansa. E vamos dando espaço, ou por conta de sofismas, ou falas que coçam nossos ouvidos. E aí pode ser por meio de enganos até religiosos, algumas coisas, outras não. Outras são porque são palavras que são uma delícia para nós, que nós nos deliciamos com aquelas coisas, são coisas que nós amamos. E aí a gente permite que aquelas coisas continuem existindo porque a gente ama essas coisas. Então a gente aceita aquilo. Ou então são por mentiras diabólicas mesmo, que vêm por meio, inclusive, da religião, mano. Inclusive por conta da religião. Por serem falas que a nossa alma, ainda não tratada pelo Senhor, concorda com esses pontos de vista, a gente acaba aceitando essas falas. E esse é um cuidado que todos nós, sem exceção, tem que ter. Porque, irmãos, todos nós temos paixões. Todos nós temos coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. Por onde você acha que é mais fácil de você ser enganado? Pelas coisas que você gosta ou pelas coisas que você não gosta? E aí eu te pergunto, irmão, com sinceridade, aonde você acha que é mais fácil de você não perceber o diabo? Nas coisas que você gosta ou nas coisas que você não gosta? Então, aonde é mais fácil o diabo entrar na tua vida? E acabar com a obra e com o testemunho do Senhor e com as coisas que o Senhor te deu? Nas coisas que você gosta ou nas coisas que você não gosta? E eu te pergunto, irmãos, será que você sabe realmente tudo o que você gosta? Talvez tenha coisa, irmãos, que você nem percebe que você gosta, mas que você gosta. Que você olha e você fala assim, isso aqui pra mim é tranquilo, eu sei lidar com esse assunto aqui, eu sou bem amadurecido nessa parte. Já sou sujeito feito. Só que o problema é que você não percebe nem que você gosta daquilo, irmão. E que aquilo ali que está fazendo entrar o diabo por aquele frestinha, aquela brechinha, percebeu? Olha o tamanho do nosso engano, irmãos. Olha como que a gente precisa de colírio. Percebe?
Se eu tenho dificuldade de preservar ou purificar, o que eu tenho que fazer então? Se eu tiver dificuldade, irmãos, de preservar um testemunho, de me purificar e purificar onde eu estou, de saborizar com o sabor de Cristo, o que eu tenho que fazer, irmãos? Se eu tenho dificuldade, pensa na carne, irmão. Você está com dificuldade para tirar o sabor daquilo. O que você tem que fazer? Colocar mais sal. Então, se eu tenho dificuldade, eu preciso de mais o quê? De mais sal. Eu preciso de mais sal. Se eu sou o sal da terra, eu tenho que estar com o saleirinho cheio. Para eu ter força total, ação total e eu ter material suficiente para lidar com a terra. Mais sal por meio de mais da vida de Cristo em você e mais sal por meio de mais da vida de Cristo no corpo que você se cerca. Então você vai precisar de mais sal. E como que você consegue o sal? Por meio de Cristo. Enquanto mais de Cristo você tiver, mais sal você vai ter em você. Só que você precisa também de mais sal no ambiente, irmão. Então você precisa se cercar dos irmãos. Porque quanto mais sal no ambiente, mais preservação você vai ter do próprio ambiente. E mais segurança de não ser um ambiente impuro. E aqui você percebe a necessidade. Me lembrei agora do texto que a Thaís colocou, do ministério de Cristo, que ela colocou do Atmania, ela colocou um texto agora recentemente, que tratava sobre a necessidade do corpo e sobre o sentir do corpo. E aquilo é muito verdadeiro. Se você, irmão, não faz a sua parte no corpo, você está permitindo e abrindo brechas para que Satanás entre e faça confusão. Para que Satanás entre e coloque mentiras e pecados. Para que Satanás entre e consiga ter maior ação maligna ali naquele meio. Agora, quando você faz a sua parte, irmão, de se encher do Senhor, de manifestar a vida do Senhor e de ser útil para o corpo de Cristo, você está sendo uma muralha para que Satanás não consiga entrar. Olha a importância, irmãos, de nós sermos uma muralha para os nossos irmãos, de nós sermos uma muralha na vida dos nossos irmãos e de nós permitirmos que os nossos irmãos sejam uma muralha para nós também. Porque às vezes você tem irmãos que podem ser muralhas grandes, que vão te proteger de loucuras. Mas você não permite que o irmão te proteja. Porque você não dá um mínimo de abertura para ser guardado e cuidado pelo Senhor por conta da vida daquele irmão. Percebeu isso também? Nossa, Léo, mas você sempre dá tanta ênfase nessas responsabilidades. É claro, irmão, nós estamos no tempo dos fins. Você quer fazer o quê? Você quer estudar texto bonito? Você quer explicação de grego? Dá também, irmão, não tem problema. Quer fazer, a gente faz também. Vamos estudar grego. Tem momentos que é oportuno. Mas o que é necessário, irmãos? O que importa para o tempo do fim? Um ajuste fino do povo de Deus para a preservação do testemunho do Senhor nessa terra, nesse tempo. Para que a gente seja salvo das nossas loucuras e de nós mesmos, irmãos. Para que no meio dessa confusão toda que essa terra vive, a gente viva desarraigado com os olhos no Senhor e não no tempo presente. Discernindo os tempos, irmãos. Amém? Então a caminhada com os santos, a preservação do nosso testemunho e trazendo esse testemunho preservado para a comunhão com os santos, caminhando no dia a dia, fazendo tudo isso, irmãos, com isso nós vamos nos purificando e vamos purificando a vida dos irmãos. A comunhão vai sendo preservada, a vida vai sendo limpa, a alma vai sendo purificada e as coisas vão sendo ajustadas. Olha que bendito e glorioso exemplo que o Senhor nos dá. A preservação da comunhão. A vida saindo na comunhão dos santos. Isso é maravilhoso, irmão. E isso é muito complicado, irmãos. Porque o que é mais comum hoje é você ver lugares com 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, irmãos, que vão para um lugar para ouvir uma palavra no domingo, para ouvir uma palavra na quinta, mas a grande realidade de grande parte dos irmãos é uma vida totalmente destruída, irmãos. É uma vida totalmente largada, uma vida totalmente solta, porque a preocupação dos que estão à frente é número, não é testemunho. É valor, não é testemunho. É ser bem visto, não é testemunho. Mas a nossa preocupação tem que ser na preservação do testemunho de Cristo. Não é do teu testemunho, irmão, não é da tua vida. É da vida de Cristo em você. A tua responsabilidade é que você carrega um nome que talvez você não tenha consciência.
E que muitas vezes o nome daquele que você carrega está sendo envergonhado por causa da sua fala, por causa da sua atitude, por causa do seu tratamento. Percebe, irmãos? Sabe como que o nome de Cristo pode ser envergonhado, irmãos? Como envergonharia eu o nome de Cristo se eu estou bem, eu falo bacana, eu vivo tranquilo, eu não tenho confusão com ninguém, as pessoas não têm muito o que falar de mim. Irmãos, uma das maneiras de não preservar o nome de Cristo e o testemunho do Senhor é o fato de a gente olhar para você e te ver 5 anos da mesma característica, irmão, pecaminoso. 5 anos com a mesma cacareca e dificuldade. Isso é não preservar o nome de Cristo também. Porque se você carrega o nome daquele que traz vida, cura e salvação, isso deveria ser experimentado na sua vida prática. E quando as pessoas e os irmãos que estão à volta olham para a sua vida e vê que você continua com o mesmo cacareco pecaminoso que você sabe que você tem, irmão, com o mesmo tipo de dificuldade que você sabe que você tem, com o mesmo tipo de problema da alma que você sabe que você tem por muito tempo, irmão, isso também é uma não preservação do testemunho de Cristo. Porque preservar o testemunho de Cristo é preservar uma vida que progride e cura. E aí a gente olha para as nossas vidas e a gente vê que a nossa vida não está progredindo e tendo cura. Eu não estou preservando o nome de Cristo. O testemunho do Senhor está sendo válido para os seres angelicais e para os homens? Eu tenho um Deus que cura. Eu tenho um Jesus que veio para me salvar, para me curar e para me dar vida. Você fala isso, mas a pessoa pensa assim, rapaz, eu te conheço há 7 anos, você continua com esse mesmo B.O. Te conheço há 7 anos, você continua sendo zoado nessa área aqui. E aí, irmão, qual que é a tua reação se alguém te fala um negócio desse? A tristeza, irmão. Te conheço há tanto tempo, você continua doente desse jeito? Cadê a vida do Senhor, irmão? Cadê o testemunho de vida exalando de dentro de você? Percebe? Olha a preocupação que nós temos de ter, de crescer diariamente com o Senhor. De sermos agentes que procuram ser curados e tratados pelo Senhor todo dia. Percebe? Irmãos, que a gente não seja reconhecido como pessoas que são assim ou são assado, mas que a gente seja visto sempre como estranhos por aqueles que estão à nossa volta. Você cada vez está mais estranho, você está cada vez mais diferente. Glória a Deus, irmão. Que esse possa ser o que os irmãos falam de você até o fim da tua vida. É uma pessoa que cada vez é mais diferente. Que quando tiver que apontar um pecado, ela tem que pensar 2 vezes para falar, será que eu falo isso? Porque o cara muda demais, velho. Vai que eu falo isso dele e ele não é mais assim. Que essa seja uma consideração a ser feita por quem vai falar alguma coisa. Amém? Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador. E alumia assim a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Com a luz, seguimos exatamente o mesmo princípio, por isso que o Senhor Jesus já trata do sol e da luz. É o mesmo princípio, irmão, é a mesma coisa para os 2 assuntos. São 2 exemplos para tratar sobre a mesma coisa. Só que na luz ele vai colocar um detalhe para a gente observar. Como a luz, nós seguimos exatamente o mesmo princípio, e é necessário que a luz então faça a função pela qual ela existe. Qual é a função da luz? Iluminar. Onde há trevas, há ausência de luz. Se esse mundo jaz do maligno e está em trevas, a nossa função é fazer o quê? Iluminar enquanto andamos por esse mundo. Nós deveríamos andar por esse mundo e as pessoas saberem que você é um filho de Deus. Nós deveríamos ter atitudes que as pessoas olhem e falam assim, com ele não dá para eu colocar isso porque ele é crente, ele não vai aceitar isso aqui, porque ele segue uma outra lei. Ele não vai andar igual a gente faz, ele não vai fazer igual a gente faz porque ele é diferente, porque ele segue um outro princípio. Ele não vai tomar decisões igual a gente toma porque ele é crente, ele não toma decisão igual a gente. Olha, irmão, que maravilhoso. Mas a verdade é que o mundo está acostumado a gente tomar decisão exatamente igual a eles. Pondera os pontos, tal. Acho que eu vou por esse caminho que eu acho que é melhor. A gente faz igualzinho, irmão. Mas como crente, o mundo deveria olhar para nós e falar assim, não, ele não dá. Você pode falar o que você quiser para ele, mas esquece que ele é crente. Ele vai tomar decisão buscando o Senhor, ele vai se colocar aos pés de Cristo, ele vai buscar conselho com irmãos. Ele não vai fazer igual a gente faz. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. Esse é o nosso testemunho? Esse deveria ser. Mas necessariamente esse é o nosso testemunho? Ou a gente usa das mesmas estratégias que esse mundo para tomar nossas decisões? Percebe?
Para que é necessário que a nossa luz brilhe diante dos homens? 1 Pedro 2, 11 e 12, não precisa abrir. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio da onde há trevas e escuridão, onde as pessoas não conhecem o Senhor, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, olha o testemunho, olha a diferença de quem já é treva e para quem é luz. Para aquilo que, então, esses gentios que estão em trevas, quando falarem de vós como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua própria visitação. Aqueles que falarem isso, no dia que conhecerem ao Senhor, e se você for um agente de luz, você tem um potencial grandiosíssimo de ser um agente usado por Deus para a conversão daquela pessoa, no dia que ele conhecer ao Senhor, ele vai glorificar a Deus pela sua boa obra. E ele vai falar, foi o Gui. O testemunho que eu vi na vida do Gui. A boa obra que eu vi na vida do Gui. O jeito que ele fazia era diferente. O jeito que ele falava era diferente. Tinha algo diferente que me atraiu para algo que estava além dele. Que era o Filho de Deus. No dia da visitação, glorificando a Deus por conta da boa obra que essa pessoa fez, por conta da maneira que essa pessoa viveu irrepreensível, testemunhando na vida daquela pessoa. Percebe? Então, um dos motivos de sermos luz é para a salvação do próprio mundo. Nós somos os agentes transmissores da graça de Deus hoje no mundo. Nós somos os agentes que transmitem a graça para a salvação de todos os homens. Nós temos na nossa mão, na nossa mente, na nossa boca, o poder de salvar a vida do homem, por sermos agentes da graça, usados por Deus, por portarmos a vida do próprio Cristo. Você tem consciência disso, eu te pergunto? Porque se você tem consciência disso, o que você tem feito com isso que você tem? Porque se você tem consciência que dentro de você existe um poder que te habilita a ser um agente da graça de salvação dos homens e que o mundo está condenado e precisa desesperadamente de salvação, irmão, assim como você um dia precisou, essa consciência precisa gerar uma atitude. Essa consciência precisa gerar uma prática, um desespero ao olhar um mundo caído. É assim que você olha para o mundo? É assim que nós temos olhado para o mundo? Olhar para esse mundo caído nos toca e nos move a buscar a salvação desse mundo? Olhar para uma pessoa que nós gostamos, que nós queremos ao nosso lado, nos move a falar do Senhor para ela, para que ela possa ser resgatada desse mundo caído? Percebe? Isso precisa nos mover. E outra, Léo, mas eu sou vergonhoso, mas eu sou assim, mas eu sou assado. Esse é tal problema, irmão. Você não está com consciência do que você porta. Se você tivesse consciência do que você porta, as palavras de Cristo para os apóstolos são as mesmas palavras para você e para mim. Naquele dia, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar. Porque o próprio Espírito, eu colocarei as palavras que precisarão ser ditas. Se você está cheio do Senhor, irmão, você está preocupado com o quê? Com o que você vai ter que falar? Como você vai falar? Irmão, faça. As palavras vão ser depositadas para que a obra seja feita. Seja cheio do Senhor. Quanto mais você for cheio, mais vida vai sair na hora que você precisar. Amém? Outro texto, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A necessidade da luz, irmãos, não é só para a salvação do mundo e sermos um agente de graça para o mundo, mas é para a nossa própria salvação. Se eu não for luz, e presta atenção, se nós não formos luz para o mundo,
nós estamos negando aquilo que é a nossa nova constituição de natureza. O negar a Deus passa pelo princípio de negar ser aquilo que eu fui feito para ser. O negar a Deus passa pelo princípio de negar aquilo que foi colocado em mim e que eu precisaria fazer. A minha necessidade de confessar o Senhor para os homens, e eu não o confessar para os homens e não fazer a minha parte para com o mundo, também passa por esse princípio. De naquele dia o Senhor olhar para nós e falar assim, eu lhe nego e não lhe conheço, porque você me negou dentro de você mesmo, enquanto você andou por essa terra. Porque você não se permitiu e não permitiu. Então é para a nossa própria salvação que nós precisamos ser luz. É uma prática, irmãos. O Sermão do Monte é prática. A nossa prática deve ser essa. Porque isso é para a nossa própria salvação. Se nós não o fizermos, o próprio Jesus está falando que o Pai disse que o negaria diante dele, irmãos. Que coisa terrível, irmãos. Tentar ajustar coisa na tua vida, tentar viver com o Senhor, fazer as coisas, sabe? Do teu jeitinho, até fazendo acontecer, abrindo mão de algumas coisas, mas por conta de você não ter dado o testemunho e ter negado o Senhor naquele dia, o Senhor falou assim, você não entra nem para conversar, meu amigo. Eu não tenho nem papo para avaliar alguma coisa na tua vida. Você me negou. Você quer que eu avalie o quê? Para ver se você tem coroa? Eu não te conheço. Você me negou diante dos homens. Diante do Pai você está sendo negado agora. Que galardão você quer receber? Não, Jesus, mas eu me purifiquei. Ok? Mas você não tem nem como entrar na câmara onde a gente vai conversar sobre esse assunto. Porque você me negou diante dos homens com a sua vida. A sua vida foi uma vida de negação àquilo que eu te dei. Percebe? Para a nossa própria salvação, então, serve o testemunho também da iluminação. Nosso testemunhar nos dará uma aprovação de Deus naquele dia. Como uma cidade sobre um monte, os povos ao redor veem então agora essa forte cidade. E veem onde está a segurança do nosso escudo e da nossa fortaleza como parte dessa cidade. Nós temos o papel de mostrar isso para o mundo. Que nós habitamos em uma cidade forte e segura. E que quando o mundo olha esse mundo cair em nossos pedaços, as pessoas olham para nós e falam assim, ali eu encontro segurança no meio de todo esse caos. Ali eu encontro segurança no meio de toda a instabilidade. Por quê? Porque eles não se movem por vistas, eles não se movem por mamon, eles não se movem por nada disso, eles se movem pelo Senhor. E mesmo que as coisas estejam se abalando, eles são inabaláveis. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Que testemunho. Aqueles que conseguem ser manifestos como essa cidade sobre monte, irmãos, porque nós, ele fala assim que a luz do mundo, ele fala assim, não se esconde então, quer dizer, ele fala assim, a cidade sobre o monte, ela está lá e ela é vista por todos que estão ao redor, não tem como você esconder ela. E ele está falando que quem que é essa cidade, irmãos? Nós, ele está falando de nós. Então se vocês são a luz do mundo, vocês são como uma cidade sobre um monte, não tem como esconder ela. Além dela ser uma cidade inteira que ilumina, irmãos, onde está, ainda está no monte, ou seja, quem passar perto vai olhar o ponto mais alto que não tem nem como não ser visto, é lá. Agora olha que interessante, todos esses que forem como cidades sobre o monte, todos esses que forem como fortalezas e uma forte cidade iluminando esse mundo, são os mesmos que farão parte, constituirão a cidade do Apocalipse 22. Vejo, me mostra então a noiva do Cordeiro. Olha, de repente eu vi, depois dos montes, vi numa cidade ataviada como noiva. E ali me disse, olha, essa é a cidade santa, a Nova Jerusalém, ataviada como noiva. Aqueles que são hoje, irmãos, como cidade sobre um monte para esse mundo, e o mundo olha e fala assim, ali eu vejo uma cidade forte, são aqueles que naquele dia serão vistos como essa cidade celestial também, e farão parte daquela constituição. Percebe a ligação de Cristo com o Apocalipse? Nós somos, irmãos, essa cidade. Se nós fizermos o nosso papel como cidade forte, iluminando sobre um monte, naquele dia nós seremos aceitos pelo Cordeiro como aquela noiva ataviada como cidade. E Ele nos colocará naquela cidade. E seremos parte daquela cidade e desfrutaremos daquela cidade com o Cordeiro. Nós somos a cidade forte sobre o monte.
Só que aqui o Senhor está falando que nós devemos fazer isso. Porque é possível, irmãos, que mesmo inseridos na vida como filhos, nós não façamos a nossa parte. Quer fazer parte da Nova Jerusalém? Quer fazer parte daquela cidade gigantesca? Precisa fazer parte dessa pequena cidade hoje em dia. Precisa ser como essa cidade hoje em dia. Percebe? Se não fizermos o pouco hoje, irmãos, como que o Senhor nos coloca sobre o muito? Se não formos fiéis no pouquinho, que é uma cidadezinha, como seremos então, irmão, fiel no muito quando formos fazer parte de uma grande construção de uma cidade? Nós não aprendemos hoje a como fazer isso, como queremos exercer algum papel aquele dia naquela cidade. Percebe? Eu não sei ser pedra do muro hoje. Eu não sei ser luz hoje. Como eu vou iluminar aquele dia as nações e os povos? Como eu vou reinar com meu Senhor e ensinando aos povos durante 1000 anos com Cristo, se hoje eu não uso da vida que eu tenho para ensinar e iluminar os irmãos? Esse é o conceito básico, irmãos. Ausência de luz é trevas. Onde não há luz, há trevas. Se não tem luz, tem trevas, irmãos. Aí você não tem como ficar no meio termo, irmão. Ou tem ou não tem. E se você não está sendo luz, irmãos, a constituição de trevas está sendo o que está abundando. Olha que perigo. A realidade é essa. Essa é a realidade. É dura, é difícil de ouvir, mas é a realidade. Se não está sendo luz, infelizmente faz parte, tem parte com trevas. Ponto. O alqueire, irmão. O que é o alqueire, né? Porque o senhor fala assim, não se coloca então a lâmpada debaixo do alqueire. Mas se coloca onde? No candelabro. Se coloca ela no velador para iluminar. O que é o alqueire, irmão? O alqueire era uma medida que era usada para medir grãos. Talvez em torno de 9 litros ali você conseguiria de grãos, ali você conseguiria com aquela medida. Uma caneca, irmão, pensa uma caneca, alguma coisa do tipo. Você pega aquilo ali, mede os grãos mais ou menos, e aí você coloca. Ok? Olha que interessante, irmãos. Alqueire. Do nada o senhor coloca. Tá falando do nada, ele pode ser, não se coloca a vela debaixo do alqueire, viu? Mas coloca ali na onde coloca a lamparina mesmo. Onde coloca ali a vela. Se coloca a vela no candelabro para iluminar. Ou seja, ela tem que fazer a função dela. Mas por que o senhor falou alqueire, irmão? Por que do nada ele falou não se coloca no alqueire? Alqueire, instrumento para medir grãos. Olha o Senhor revelando no nosso coração e Ele vai revelar um pouquinho mais para frente. Mas olha uma revelação do Senhor para com o nosso coração aqui. Mateus 6, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus começa a falar sobre a brevidade da vida e andar ansioso. E Ele começa a tratar sobre as vestimentas, alimento, tudo. E Ele antecipa esse assunto aqui. E Ele fala, sabe o alqueire? Vamos colocar ela debaixo do alqueire. Aí os discípulos, Jesus, mas como assim? Vela debaixo de alqueire, do nada, tu botou uma caneca de medir comida ali? Claro que a gente coloca. Se tem uma coisa, irmãos, que tem a capacidade de tirar o testemunho do Senhor da nossa vida, é a nossa preocupação com o sustento. Se tem uma coisa que é capaz de tirar o nosso testemunho, é a nossa preocupação com as nossas necessidades. Se nós tivermos consciência de que aquele que era, que é e que virá é capaz de cuidar de todas as nossas necessidades, nós nos preocuparíamos somente com o testemunho. Mas, por nos preocuparmos com as nossas necessidades e por gastarmos tempo com aquelas coisas que fazem parte do assunto necessidades da nossa vida, o testemunho do Senhor é escondido. No tempo que deveríamos estar testemunhando, na verdade, estamos cuidando das nossas necessidades. E aí o Senhor vem e fala, não se coloque então a vela, ó luzes do mundo, debaixo de um alqueire. Olha que interessante, irmãos. O vínculo da necessidade, do alimento, do sustento vinculado ao testemunho. Será que o nosso Senhor Jesus era sábio? Será que ele não tinha consciência de que, de fato, não compreendermos o cuidado dele e o limite
para lidar com as questões de necessidades, de trabalho, seja o que for, se não for bem tratado, poderia tirar o testemunho? Percebe como nós podemos perder o testemunho por conta desses assuntos? Por conta do nosso esforço, do nosso tempo, de tudo que a gente faz por conta desses assuntos? Vela apagada e não fazendo a sua função, por conta dos cuidados encobrindo a vida dessa pessoa. Testemunho perdido, por conta da preocupação com as necessidades que enche a cabeça da pessoa e fica sobre ela. Como lâmpada, devemos iluminar. E para iluminar corretamente, precisamos estar posicionados corretamente. Que é posicionados num candelabro, para iluminar corretamente. É posicionados num ambiente adequado para fazer uma iluminação adequada também. Se algo estiver sobre nós, nós não conseguiremos iluminar. Como uma medida de grãos, as preocupações com os cuidados e medidas desse mundo, preocupações relacionadas ao sustento, cobrem a nossa luz a tal ponto que se apaga o testemunho de Cristo. Entramos no modo padrão do mundo de fazer as coisas, que a luz de Cristo acaba se tornando inexistente. E ali é apagado o testemunho do Senhor. A luz da cidade sobre um monte ilumina os que estão fora, mas a luz no candeeiro está falando para a iluminação dos que estão dentro. A cidade ilumina o mundo e os gentios. Mas a luz dentro da casa está falando de casa, irmãos, está falando de ambiente interno. Aqui vemos um detalhe do reino. Todos são chamados filhos, mas têm algo a perder. E isso mostra o princípio da disciplina e recompensa do reino do nosso Senhor. Princípio de disciplina e recompensa sendo tratado o tempo todo nesse assunto. Iluminação não é só por questão de fora, viu, irmão? Teu testemunho tem que ser dentro da tua casa também. O que a tua esposa tem para falar de ti? O que teus filhos têm para falar de ti? Aí você fala assim, mas meus filhos são mundanos. Filhos mundanos podem testemunhar de uma vida que o pai tem adequada e que a mãe tem adequada. Teu filho pode testemunhar da vida de Cristo que você tem? Tua esposa pode falar isso de você? Eu tô falando isso olhando para a Jéssica aqui. Daqui a pouco ela... E aí, irmão? Que vergonha se isso acontecer. Teu marido pode falar que ele tem uma mulher sensata, que edifica o lar, que auxilia. Ou a gente está dando trabalho para os nossos maridos? Tá tudo bem dar trabalho, viu, irmão? O papel do marido é a santificação da esposa mesmo, com a própria vida, tá? Não tem problema não. Mas se a gente estiver dando trabalho, que seja um trabalho que está dando resultado, né, irmão? Porque, irmã, por favor, né? Ser um peso para o seu marido, que poderia estar gastando tempo crescendo com o senhor, tem que ficar cuidando de coisas de toda vez a mesma coisa? Vamos converter esse coração. Vamos se quebrantar. Vamos mudar esse jeito de pensar. Vamos fazer algo para melhorar essa situação. Teu marido às vezes não consegue estar crescendo com o senhor e tendo mais tempo com o senhor, porque você tem que ficar resolvendo o mesmo cacareco todo dia, toda semana. Vamos buscar ser uma esposa idônea, sensata, adequada, com uma mente boa para ajudar o marido. Tratar, então. Busca tratamento, busca ajuda, irmã. Busca conselho com as irmãs. Para que cada dia que passa, teu marido possa testemunhar do progresso que você está tendo. E ele mesmo, na sua labuta, pela santificação da sua vida, possa se alegrar de ver que a esposa está crescendo com o Senhor. Geralmente o sarrafo é só para os homens, né? Mas tem para as mulheres também. Se tem uma pessoa que consegue atrasar a vida de um homem crescendo com o Senhor, é uma esposa, irmãos. É uma esposa ingênua. Consegue acabar com o testemunho de uma casa. Às vezes o marido está buscando ao Senhor e fazendo as coisas adequadas, mas tem do lado uma mulher tagarela que acaba com o testemunho naquela casa. Como diz a palavra, né? Mulherzinhas inflamadas que ficam gastando seu tempo falando da vida dos outros. Paulo fala sobre isso. Percebe? Isso não pode acontecer, irmãos? Claro que pode. Irmãos, cuidado. Cuidado. Seja aquela idônea que fecha as fendas que seu marido pode não estar percebendo. Seja aquela idônea que cuida dos pontos que seu marido pode não estar vendo. Não seja mais um peso, mais uma dificuldade para ele ter que lidar.
Seja uma auxiliadora para que vocês dois cresçam juntos. Seja um agente que transforma a vida do seu marido e que ajuda o seu marido a crescer. Ensine o seu marido a ser marido. Porque o tal do bicho homem também é duro também. Às vezes não sabe fazer o seu papel direito em casa. E a gente tem que aprender a fazer o nosso papel também, irmãos. A participação da vida comum do lar é uma das coisas. Temos participado da vida comum do nosso lar? Ou a gente só se encarrega de trazer o sustento e ela que se vire? O que eu tenho feito quanto a isso? A filha de Deus que o Senhor me deu. Deus me deu uma filha dele, a Jéssica. Eu devo tratá-la como uma filha dele antes de ser minha esposa. Né? Tratamos isso aqui terça-feira na reunião de oração dos homens. Eu devo tratá-la em primeiro lugar como uma serva de Deus. O Gino e a Francesco, o Dani contava uma história onde o Gino, quando ele conhece a esposa dele, o Senhor fala para ele, essa aqui vai ser sua esposa. E aí ele olha e fala assim, eita, achei minha esposa. Ele fala assim, mas lembra de uma coisa, antes dela ser sua esposa, ela é minha filha. Trate-a como a minha filha. Como nós temos tratado as filhas de Deus que o Senhor nos deu? Pior ainda, né, irmãos? Se a gente não consegue enxergar isso, para nossa vergonha, vamos chamar a atenção da outra maneira. Nós conversamos isso na terça-feira com os homens também. Se você não consegue tratar assim, irmão, trata como uma irmã, então. Já que como sua esposa não é o suficiente para você amar e ser cuidadoso com ela. Porque uma irmã, quando derruba uma sujeira na tua mesa, ou quando esquece de fazer algo, você fala, tá tudo bem, irmã, fique em paz. Mas com a tua esposa, você pisa no calo dela por uma semana. Se você não consegue tratar como uma filha de Deus, então, se você não consegue tratar adequadamente como uma esposa tem que ser tratada, trata como se fosse uma irmã da igreja. Começa por aí. Quando a sua esposa te fala uma coisa de bobeira, e quando uma irmã te fala uma coisa de bobeira, com a irmã você dá risada e fica tudo bem, com a tua esposa você mula ela. Tá certo isso? Qual é a paciência que você tem com as irmãs da igreja? Qual é a paciência que você tem com a tua esposa? Qual é o cuidado com o testemunho do Senhor e com as suas palavras que você tem com as irmãs? E qual é o cuidado de palavras que você tem com a tua esposa? Em casa tá tudo bem falar do jeito que quiser e acabar com a vida dela. Mas com as irmãs você é cuidadoso. Então eu te dou um conselho, irmão. No mínimo trata igual as irmãs da igreja, então. Começa por aí. Mas tenha consciência de que tudo que você está fazendo com ela, isso aqui é para o Giovanni também que vai casar. Tudo o que for feito para com ela e todo o tratamento que você estiver dando com ela, lembra que o pai dela está olhando. E ele está olhando para a tua vida e está ponderando o que você está fazendo. E você acha que nós temos um pai que é cuidadoso ou não? Irmão, vou falar para a irmã agora, fica tranquila. O pai sabe o que você está passando. O pai sabe quando o tratamento não foi correto. Ele vai cuidar de tudo. Nós temos um justo juiz que dá a paga adequada. Irmão, tenha consciência disso. Nós temos um justo juiz que vai nos dar uma paga adequada para o que nós fazemos com a filha dele. Cuidado com o que você faz com a filha dele. Essa lição é importante para todos nós. Mulheres, salvem os seus maridos. Sejam agentes de salvação para eles. Às vezes a gente tem uns maridos que é meio doido. Às vezes a gente é meio duro mesmo. Às vezes a gente é meio cego. Eu, às vezes, sou assim também. Seja um agente de salvação para o seu marido. Seja uma esposa que aponta, que mostra, que ajuda para salvar o seu marido. Fala para ele, não vá por esse caminho. Esse caminho aqui é trevoso. Não faça assim, isso não é adequado. A palavra não fala isso. Você deveria estar fazendo assim comigo, assado. Você deveria estar indo por esse caminho. Ajude o seu marido. Faça o que você puder fazer enquanto você está no caminho. O Senhor vai colocar isso em conta também. É salvação para a sua própria vida, a sua consciência espiritual. O Senhor vai olhar e vai falar assim, você não tem culpa nisso, porque você fez exatamente a sua parte, você tentou ajudá-lo enquanto ele estava no caminho. Se ele foi mal, eu vou me resolver com ele agora, mas você vem para perto de mim que agora eu vou te proteger. Nós temos o melhor guarda-costas e o melhor cuidador que nós poderíamos ter, que é o nosso Pai.
Todos nós somos filhos e filhas, devemos ser tratados com a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Trate a sua esposa e trate o seu marido como um filho e como uma filha de Deus, como um irmão em Cristo. Na igreja primitiva, uma das confusões que existia era porque os maridos olhavam para suas esposas e chamavam-as de irmã. Tamanho era o cuidado com a preservação do testemunho de Cristo na igreja primitiva. E isso levantou uma loucura no império do tipo, eles são todos incestuosos, casando com as suas próprias irmãs e irmãos. E isso deu confusão, isso foi motivo de morte para os cristãos. Tal era o respeito que os maridos e as esposas tinham uns pelos outros. Tinha uma consciência espiritual tão elevada que olhava para a pessoa e falava assim, minha irmã, cuidadoso com a irmã, carinhoso com a irmã, respeitador com a irmã, medidas adequadas de trato com a irmã, purificando-se a si mesmo para salvar a irmã, porque o que Cristo fez por nós é Ele se purificou para que nós nos purificássemos. Mas os maridos querem que a esposa que se resolva e mude o jeito dela. Ó, você tem que fazer assim, porque isso aqui é o jeito que tem que ser. Irmão, nós temos que fazer como Cristo. Nós nos santificamos para que ela se santifique. Você se santifica para que ela se santifique. Não é você exige dela alguma coisa. Você faz para que ela possa fazer. Você se limpa para que ela seja limpa. Você não aponta. Você faz. E ela vai acompanhando pelo bom testemunho. E é o papel de quem fazer isso também? Dela. Mas o Senhor, o Criador, te criou com uma massa almática mais forte, irmão. Você aguenta ouvir a tua esposa. Você aguenta ouvir a tua esposa te falando, amor, não é por aqui. Você está errado nisso. Muitas vezes a nossa esposa não aguenta isso. Então o teu papel é santificá-la pelo teu testemunho. Você dá conta, irmão. Aprenda a ouvir a repreensão da tua esposa vai te repreender também, e você vai estar errado várias vezes, vou te falar que não vai ser poucas não, porque geralmente elas têm uma visão muito boa sobre as coisas. Mas não confie em tudo também, irmão, porque a esposa também pode estar sendo enganada pela serpente. Então tem que ser cuidadoso com tudo que você ouve, mas lembra que teu coração é enganoso quando você ouve algo. Então pondera, considera, procura ajuda com outros irmãos, talvez você vai perguntar para o irmão e vai te falar assim, irmão, concordo com a tua esposa, viu? Isso aqui é um probleminha mesmo, tem que resolver isso aí não está legal. Mas o irmão vai te mostrar isso. Amém? E aí ele vai finalizar no início, vamos falar assim, na abertura do próximo assunto, que vai ser a antiga lei e a nova lei. E agora o cumprimento da lei, que é o próximo versículo, que é onde ele fala, Jesus não veio para revogar, mas para cumprir. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade que eu vos digo, que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exercerem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E para encerrar, irmãos, o que ele está falando aqui? Eu vou ser bem direto ao ponto. Aqui é a abertura para ele começar a tratar sobre a lei. Aí ele vai tratar sobre o não matarás, ele vai tratar sobre o pecado, ele vai começar a tratar sobre vários pontos. Ele vai começar a tratar sobre o conserto entre os irmãos no caminho. Mas aqui o que o Senhor Jesus está dando ênfase nesse momento? Nada da lei é para ser revogado, porque o Cristo veio para cumprir a lei toda com excelência. E aí ele fala assim, se a vossa justiça não exercerem muito a dos escribas e dos fariseus, que eram os estudiosos daquela época, que sondavam as escrituras e a sua vida, era para isso, jamais entrarão no reino dos céus. Aí você fala assim, nossa, Léo, mas como que eu vou fazer mais do que eles? Irmãos, você já faz, em algumas medidas, mais do que eles, e você consegue cumprir todas as medidas da lei mais do que eles. Por quê? Porque nós temos aquele que cumpriu. Quem que cumpriu
e ainda mais adicionou coisas, porque ele falava assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, olha só, papel de legislador do nosso Senhor Jesus. Ele olhava para a lei e falava assim: ó, vocês ouviram isso aqui? Deixa eu acrescentar um pouquinho mais aqui para vocês. Por que Jesus fez isso? Porque ele podia. Porque Jesus pode adicionar o que ele quiser, que jamais ele vai contrariar a lei, e pelo contrário, ele mostra a espiritualidade da excelência da lei. Ele mostra a santidade da lei com que ele falava. Quem que nós temos em nós, irmãos? Aquele que tem o poder de adicionar palavras às palavras, porque ele é a própria palavra. Por isso, nós conseguimos exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós conseguimos, irmãos, porque nós temos aquele que cumpriu com tudo e excedeu, inclusive. Porque ele excedeu o tempo todo nos próximos versículos. Ele ia excedendo. Ah, você ouviu isso aqui? Eu vou te falar mais então. Você ouviu isso aqui? Eu vou te falar mais então. E ele cumpriu com o que ele falou a mais. Se nós temos a vida dele, nós podemos. Então, para entrar no reino dos céus, é necessário que eu exceda. Logo, entendendo isso, para eu entrar no reino dos céus é necessário que eu tenha uma vida abundante em mim. Que é a vida de quem? A vida de Cristo. Irmãos, não é olhar a lei e se apegar à lei por si própria, mas é olhar para Cristo e se apegar a Cristo em si próprio. Porque se eu me apegar a Cristo, toda a lei será cumprida. Os irmãos têm consciência disso? E aí quando você olhar para a lei, irmão, você não vai se sentir culpado, mas você vai se sentir liberto. Porque você se apegou a Cristo e Cristo cumpre toda a lei. E Cristo sendo abundante na sua vida, você vai cumprindo toda a lei. Sem se preocupar necessariamente em cumprir a lei. Mas para que a gente não faça nada de errado, o Senhor depois nos deu os próximos versículos, nos ensinando qual era o caminho. É por aqui, ó. E Ele nos mostrou. Mas nós podemos exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus? Podemos, porque nós temos aquele que excedeu. Em muito. A tal ponto de que eles acharam que era loucura. A tal ponto de que não puderam encontrar nada nele. E mesmo assim, mentiram então contra ele para que pudessem o matar. De tanto ódio que ficaram dele. Como pode alguém vir com tanta perfeição e não termos o que falar dele? E ao mesmo tempo, esse que vem com perfeição aponta o nosso pecado ainda. Vamos matar ele. Esse é aquele que excedeu. E aqui, a gente encerra esse assunto. Como eu falei, o próximo texto já é um texto que a gente tratou. Raca, Moré, já tratamos sobre esse ponto. Mas se o Senhor nos dirigir, a gente pode continuar tratando para completar o Sermão do Monte todo e tratar outros pontos do sermão também. Talvez não necessariamente esse que a gente já tratou. Mas é um sermão muito rico, irmãos. Tem muita riqueza ali. Mas eu acredito que aquilo que o Senhor já tratou conosco hoje já tem bastante material para a nossa reflexão. Tem bastante material para a nossa reflexão. E mais do reflexão, irmãos, já tem bastante material para a gente começar a anotar na nossa agendinha, para a gente começar a se preocupar. Porque às vezes a gente discute isso hoje, a gente sai daqui, a próxima fala é louco, pesado, né? Forte e tal, não sei o quê, legal. E amanhã, irmãos, na hora que você entrar na tua rotina de trabalho, como que vai ser? Foi forte hoje, mas amanhã a gente esqueceu? Ou foi forte hoje e a partir de amanhã eu começo a cuidar desse assunto? Eu coloco ali na minha observação, Senhor, me ajuda com isso aqui, porque eu não posso errar nesse ponto. Eu preciso ajustar esse ponto na minha vida. Eu preciso ter observância nisso. O que eu tenho que fazer para melhorar esse assunto? Percebe? Prática, irmão. Prática, prática, prática. O que nos salva de nós mesmos? Uma prática adequada com aquilo que nós recebemos do Senhor. Prática. Prática, prática. O Senhor é prático. O papel do pastoreio dos santos é pegar as palavras de vida e mostrar a prática dessas palavras de vida. Esse é o papel do pastoreio. Nós temos de ser práticos que o Senhor nos deu. Nós poderíamos gastar muito tempo explicando muita coisa, mas nós temos que ser práticos. A prática adequada é essa. Sejamos testemunhos. E vocês viram hoje que a gente tem muita área da nossa vida para testemunhar, que às vezes a gente está perdendo tempo e está desfazendo dessa área. Às vezes a gente não está cuidando de algumas áreas que a gente tinha que estar testemunhando. Falamos de algumas áreas hoje. Vamos cuidar do nosso testemunho. E no meio do caminho, se a gente for descobrindo coisa nova, a gente vai arrumando também. E é assim que funciona, irmão. Às vezes aqui você está com uma coisa na tua cabeça, e já que ficou pegando 2, 3 coisas lá, que você falou, putz, isso aqui, eu estou pisando na bola.
Só que talvez amanhã, irmão, você vai descobrir mais uma. O que você vai fazer com isso? Vai tratar também. E vamos resolvendo junto. Vamos cuidando junto. Vamos se preservando junto. Amém? E luz incomoda, tá, irmãos? Pega uma balada toda escura lá, ou pega um quarto todo escurinho. Acende tudo pra você ver se não incomoda. E quando tá à noite tudo apagado, do nada você vai tentar mexer lá e você bate a mão errada lá e acende a luz do quarto. Incomoda, irmão. No começo incomoda. E também incomoda porque a gente vê com clareza, né? Pega aquele quartinho fechado que você nunca arruma. Abre a porta lá e vai dar uma olhada no quartinho. Dá um incômodo, não dá? É porque tá vendo com clareza. Mas o que você faz com aquilo que você vê? Você tem que arrumar. Precisa da luz para resolver as coisas. A gente precisa da luz. A luz vai incomodar o mundo, tá, irmãos? A luz vai incomodar esse sistema. Ela vai incomodar. Se você quer ser amiguinho de todo mundo e ter o bem de todo mundo, ser bem visto por todo mundo, irmãos, não combina isso com o testemunho de Cristo, tá? O testemunho de Cristo vai incomodar. O testemunho de Cristo nem vai te permitir ter essa amizade com esses agentes, muitas vezes diabólicos, que nem querem saber do Senhor. E que nem querem saber do teu testemunho com o Senhor. Tem homens que não vão ser salvos, irmão. Você tem consciência disso? Tem homens que não vão ser salvos. Você tem que ter parte com eles?